Hora de conversar com Juliana Rosa. Ô, Ju, como é que tá a cotação do boné assinado por tenista no mercado paralelo? Bom dia pra você. Arroba. Gente, que história surreal, né? Exato. É menina, como é que é? Marmanjo, @criança. O endereço de e-mail dele. Não, vexame, né? Essa história, a imagem é tão ridícula, né? É inacreditável. É ridículo. Ser humano é isso, gente. É legal, o cara vai passar pra história como o maior Zé Ruela do planeta Terra, né? Ô Ju, enquanto isso, como é que tá aqui no Brasil e a inflação? Pois é, você sabe que as previsões de inflação continuam caindo, a gente está tendo aí notícias bem mais favoráveis da inflação e o Banco Central divulgou agora há pouco dados dessas projeções, que ele divulga toda semana a pesquisa de como é que estão as expectativas de inflação aí para os próximos meses e as expectativas continuam em queda. Bom dia para os nossos ouvintes também, saiu agora há pouco aquela pesquisa do Banco Central, o Focus, né, que é a pesquisa que sai toda segunda-feira. Na semana passada, a gente deu muita ênfase a essa pesquisa já, porque não só as previsões para esse ano estavam em queda, como para os próximos anos também, porque às vezes é uma coisa pontual que faz com que a inflação diminua, mas não é uma tendência. E aí estavam caindo não só para 2025, mas para 2026 e 2027. Então isso já não acontecia há quase um ano. Uma tendência assim mais forte ali, né? Uma situação onde a gente via, de fato, a inflação caminhando para um patamar mais baixo. E continua esse processo na pesquisa de hoje. Cai a previsão para esse ano, também para 26 e para 2027. Aqui é um processo importante porque ele se deve principalmente à queda do dólar. Ninguém imaginava que com o governo Trump nos Estados Unidos o dólar fosse ficar fraco. Se imaginava que o processo de aumento das barreiras tarifárias fosse causar mais inflação nos Estados Unidos, que começa ali a aparecer, mas a situação ali da política o negócio é tão radical e tão insegura, nem os mais pessimistas imaginavam que ele chegaria a esse ponto, a situação de insegurança para investir, inclusive, dentro dos Estados Unidos, está provocando até saída de dinheiro dos Estados Unidos, está provocando uma queda do dólar, a economia americana está ficando muito mais fraca do que a pressão inflacionária. Então, o dólar está se enfraquecendo no mundo todo, isso está ajudando, é o fator principal que está ajudando a puxar a inflação para baixo aqui no Brasil. Então acaba impactando alimentos, uma série de alimentos que seguem a cotação do dólar. A gente fala muito aí do café, da carne, a parte toda de produtos da indústria aqui no Brasil também está em queda, porque tem muitos insumos que são importados para poder produzir o material aqui dentro. E também o preço desses produtos internacionais, que são as commodities, né, petróleo, soja, estão em queda também diante de uma perspectiva de menor crescimento mundial. Agora, os dados aqui ligados mais à atividade econômica, à temperatura econômica aqui dentro do país, ainda demandam uma atenção maior. Por isso que o presidente do Banco Central falou na semana passada que, embora esteja crescendo aí o espaço e a expectativa para corte de juros esse ano, ele ainda diz que os juros vão se manter alto por um período prolongado, ele mostrando uma cautela em relação à necessidade ainda de esfriar um pouco mais a economia aqui dentro do país. Agora, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma entrevista ontem para a gente no Canal Livre e ele colocou muito claramente que ele acha que esse juro está alto demais. Ele fala, claro que o Banco Central tem sua autonomia e tal, mas ele acha que está demais. Eu falei, olha, mas não é porque as contas públicas estão muito desequilibradas, tem muita insegurança, incerteza em relação às contas públicas. Ele acha que esse não é o fator principal, e sim o fato de que a gente é uma economia que tem muita liquidez, o mercado entra e sai muito dinheiro, e a gente tem que manter um juro alto para preservar o dólar, justamente a taxa de câmbio. Enfim, uma discussão longa aí. O fato é que esse juro alto a gente vai ver amanhã, quando a gente estiver aqui conversando, vai sair o PIB do segundo trimestre e já vai demonstrar que a economia está tomando uma paulada, sim, desse juro aí de 15% maior em quase 20 anos, pessoal. Não dá para a gente se surpreender, Ju, rapidinho? Não há possibilidade de, nossa, o número veio surpreendente do PIB brasileiro, está resiliente, está resistindo, essa possibilidade não está no horizonte?
A previsão média realmente é de um PIB bem mais fraco, Megali, agora no segundo trimestre, que é o dado que vai ser divulgado amanhã pelo IBGE, em relação a um crescimento bem forte ali do primeiro tri. Uma coisa que ajudou muito o primeiro trimestre, que não vai se repetir, não vai surpreender, é o agronegócio, porque o agro ele pesa muito no primeiro trimestre, a colheita ela é feita toda ali, o grosso, né, ali nos primeiros 3 meses do ano. E a gente já vê vários indicadores, Megali, de desaceleração da economia. Né? A gente teve, por exemplo, na semana passada, a menor oferta de vagas com carteira assinada dos últimos 5 anos. Então, tem uma série de fatores já demonstrando que a economia está perdendo fôlego. Então, mesmo que tenha alguma surpresa, saia ali um pouco menor, é um processo, claro, ali de desaceleração.